Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Realização: Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias. Apoio: Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Aldir Blanc, Governo do Estado do Ceará, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil. O projeto Na Ponta da Língua objetiva realizar um antigo sonho de muitas crianças atendidas pela Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias: fazer um livro. Para isso, realizamos 3 oficinas de escrita criativa e reuniremos os textos ao final das mesmas para a criação de um e-book digital que será disponibilizado gratuitamente em nossas redes sociais. Além disso, pensando em estimular a autoestima, o empoderamento e o pensamento crítico das crianças da comunidade do PSI, especialmente do Pan-Americano, serão realizadas também oficinas para a gravação de podcasts que incluirão a narração de 10 livros infantis com temáticas afro-brasileiras e indígenas. Os podcasts serão disponibilizados gratuitamente no Spotify e no YouTube da Papoco de Ideias. Em Angola tem, no Brasil também. Livro de Rogério Andrade Barbosa, ilustrações de Oliveira. Editora FTD. As crianças são como o brilho da lua, só trazem felicidade. Provérbio africano. Países irmãos. Os laços históricos e culturais que unem Brasil e Angola remontam a muitos e muitos anos. O imenso oceano que nos separava serviu também como um importante elo de aproximação, de trocas e de comunicação. Daí a ideia de escrever uma história que demonstrasse ao público jovem como nossos 2 países são irmanados. Afinal, o escritor Jorge Amado já dizia que somos tão angolanos como quem mais o seja. No texto, 2 crianças, uma de Salvador e outra de Luanda, por meio de uma simples troca de carta, vão descobrindo ao pouco como as 2 cidades irmãs têm tudo a ver com uma outra, como ambas vibram e gigam ao som de tambores ancestrais, e o porquê de suas culturas, modo de vida e religiosos, de possuírem tanta coisa em comum. Descobertas que unem e reafirmam identidades tão próximas, na maioria das vezes ignoradas ou desconhecidas. Dois meninos separados por imenso mar, mas unidos pelo mesmo idioma, conheceram-se por meio de um projeto de correspondência entre alunos de escolas brasileiras e angolanas. Carta para lá, carta para cá, acabaram descobrindo ao longo dos meses de intensa correspondência que, entre outras afinidades, eram apaixonados por futebol. Um chamava-se Josinaldo e outro Matondo. A idade a mesma, 12 anos. Moravam em cidades ensolaradas, fundadas por portugueses e erguidas por mãos negras à margem do Oceano Atlântico.
uma do lado de cá, outra do lado de lá. O brasileiro em Salvador, o angolano em Luanda, movidos pela curiosidade e pelo desejo de se conhecer melhor. Verificaram em mapas escolares que se pegasse um barco, saísse em linha reta e iria ancorar, um na terra do outro. Essa rota, conforme havia estudado nas aulas de história, era o percurso que os navios negreiros faziam na época da escravidão. Os barcos de velas infladas, tremulando ao vento, que partiam do Brasil, atulhados de mercadoria, regressavam com uma carga inacreditável, trancafiada em sombrios porões, seres humanos. Josinaldo sabia pela cor de sua pele, pelo seu modo de ser e pelo que nem sabia explicar, que era descendente de um desses escravizados. Matondo, por sua vez, escutara que seu tataravô partira para o Brasil, numa viagem assim e nunca mais regressara à sua terra. Um menino africano, em uma das cartas, enviou um cartão postal que mostrava uma fonte forte do tempo do Império Português, encarapitado numa colina nos arredores de Luanda. Naquele lugar, homens, mulheres, crianças capturados no interior de Angola eram reunidos e batizados antes de ser embarcados para o Brasil. A velha fortaleza estava escrito no cartão: abriga hoje o Museu Nacional da Escravatura. Naldinho, como brasileiro, era carinhosamente chamado em família. Aprendera que os africanos, trazidos à força nos tempos do cativeiro, para trabalhar nas cidades, minas e fazendas, apesar de semidesnudos, trouxeram um bem que ninguém conseguira tirar deles, a sua cultura. A culinária, a musicalidade, o jeito de andar, de dançar e festejar, de louvar as divindades e tudo mais que os africanos legaram à Bahia e o Brasil foram herdados do continente de Matondo, sem falar nos conhecimentos de técnicas agrícolas e de mineração. Até a capoeira que Josinaldo adorava jogar com seus amigos nas horas de folga. Diziam que tinha vindo de Angola. Só que isso dava uma discussão danada. Tinha gente que jurava que a capoeira era uma luta brasileira. Matondo, ao ser questionado numa das cartas sobre a origem da capoeira, respondeu, argumentando de ser uma tradição africana levada também pelos escravos para o Brasil. Nessas horas, o baianinho sempre pedia auxílio em casa. O meu pai afinar a capoeira é angolana ou brasileira. A mãe de Matondo, nascida no interior de Angola, assegura que é de origem africana. É dos dois, disse o pai, mas sem dúvida foi uma prática introduzida no Brasil pelos escravos. Tem certeza mesmo, pai? Duvidou Josinaldo. O pai, dono de uma loja de livros usados no centro de Salvador, sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Eu li que em algumas regiões do sul de Angola, os afares praticam uma espécie de dança
chamada de Nogolo, em que eles imitam os saltos e golpes desferidos pelas zebras, entendeu? Só que aos poucos a mistura de dança e luta foi sofrendo mudanças e se aperfeiçoando, principalmente aqui na Bahia, por mestre da capoeira como Besouro e Pastinha. É por isso que a modalidade que eu pratico é chamada capoeira Angola. É verdade. E o Matondo contou que os instrumentos também são semelhantes, só os nomes de algum deles são diferentes. Aqui é birimbau, lá eles chamam de rumbo. Sim, eu não disse que Angola e Brasil têm muitas coisas em comum? Diversos estudiosos afirmam que durante 3 séculos as histórias do Brasil e de Angola foram uma só. Josinaldo nem deu tempo ao pai de terminar a explicação. Agitado com tantas descobertas, replicou: É mesmo, eu já conhecia a palavra Angola de várias canções, mas não tinha a menor ideia da importância desses países para o Brasil. Tem um canto na capoeira que diz assim: Sou angoleiro que vem de Angola, tocando berimbau, pandeiro e viola. Sou angoleiro que vem de Angola, tocando berimbau, pandeiro e viola. O pai sorriu, aprovando a reflexão do filho, e acrescentou: Muita gente no Brasil, como você, não faz ideia do valor da África na nossa formação. Só para destacar um aspecto, usamos diariamente várias palavras de origem africana sem saber. A língua portuguesa incorporou uma infinidade de vocábulos e expressões das línguas Yorubá e Banto. Por isso meu amigo disse que além de português, em casa ele fala Kibundo, uma das línguas nacionais. Interrompeu novamente o esperto menino. Tá vendo? Esse é dos principais idiomas de Angola. Amanhã eu vou te fazer uma surpresa, aguarde. Prometeu o entusiasmado pai, ao mesmo tempo em que entregava ao filho um cartão. Os olhos do menino brilharam. Seria mais um postal? Mas Naldinho ficou desapontado ao ver que não era selado, como havia pensado. O papel amarelado, com imagens e letras desbotadas, davam a impressão de ser uma coisa bem antiga, daquelas que eram compradas e vendidas na loja de seu pai. Leia o que está escrito no verso, disse o pai, em um convite para uma exposição. É o convite para uma exposição de pinturas sobre o universo africano, de um artista chamado Neves e Souza, realizado há muitos anos no Brasil. O texto foi escrito por Jorge Amado. É lindo e tem tudo a ver com o que a gente tem conversado. O Naldinho leu. O texto foi escrito por Jorge Amado. É lindo e tem tudo a ver com o que a gente tem conversado. O Naldinho leu. E Naldinho leu. Angola nos deu tanta e tanta coisa boa, fundamental para a formação do povo brasileiro, para que hoje somos. Deu-nos sangue, o bom sangue negro de Angola. Deu-nos
dança e canto. Deuses trazidos da floresta, obstinada disposição de luta, a invencível e livre capacidade de rir e de viver. Somos tão angolanos como quem mais o seja. Bahia e Luanda são cidades irmãs. Obrigado, meu pai. É bonito mesmo. Vou tirar uma cópia e mandar pro Matonda. Agradeceu o menino. No dia seguinte, o pai de Josinaldo, animado com o interesse do filho pelas suas raízes culturais, fez uma lista de palavras que não acabava mais usar no dia a dia dos brasileiros e que o filho até então nem se dava conta de serem de origem africana. Abadá, acarajé, afoxé, angu, bagunça, balangandá, balangandã, banguela, batuque, cachaça, cachimbo, camundongo, caruru, caatinga, cachumba, dendê, farofa, ganzá, macumba, maribondo, mochila, moleque, moqueca, neném, quindim, quitute, quitanda, samba, sunga, tanga, tutu, ratapá e zunzum. A palavra mais engraçada para o menino foi uma que ele pensava de ser origem brasileira. Bunda. Ô meu pai, essa eu não posso mostrar para a professora, disse ele morrendo de rir. À medida que os dias passavam, os dois meninos surpreendiam-se com as descobertas proporcionadas por uma simples troca de cartas. E não era só eles, os colegas professores envolvidos no projeto. Vibravam também com os conhecimentos trazidos pela intensa correspondência. Os murais das escolas, tanto de Salvador quanto a de Luanda, a cada dia se tornavam mais coloridos, repletos de postais, selos e toda sorte de informações sobre as duas cidades. As meninas eram as mais alvoroçadas e não paravam de falar sobre as novas amigas que haviam conhecido enquanto afixavam fotos de esportistas, atores e cantores dos países irmãos. E foram elas que escolheram o nome para o projeto. Em Angola tem, no Brasil também. Conversa daqui, conversa dali. Matonda contou, por exemplo, que em Angola a música e as novelas brasileiras eram muito conhecidas, tanto que o maior mercado popular de sua cidade chamava-se Roque Santeiro. E o carnaval em Luanda era tão bonito e divertido. Como disse também que o pai e a mãe, funcionários da Associação de Escritores Angolanos, já tinham lido várias obras de Jorge Amado. Era a eles que o pequeno angolano recorria quando tinha qualquer dúvida. Ô mãe, me ajude, meu amigo quer saber os nomes dos principais atores angolanos. Era sempre assim. As cartas incentivavam os meninos a fazerem perguntas aos pais e os professores. Foi incrível quando Josinaldo Matonda descobriram que gostavam da mesma comida, pirão, só que a massa cozida em mandioca em Angola chama-se fungi. Até as histórias contadas por suas
A avó eram praticamente as mesmas, povoadas de seres horripilantes, como a de um monstro com um buraco nas costas que se abria para engolir as crianças. A avó materna de Josinaldo, uma senhora bem idosa, moradora na ilha de Itaparica, contava história do mesmo modo que ouvira da mãe e das tias, reproduzindo como perfeições e os gestos e as falas dos diferentes personagens. E a vovó paterna de Matondo, segundo o próprio menino, não ficava atrás. Era capaz de passar uma noite inteira desfiando lendas e fábulas maravilhosas da literatura angolana que ouviram seus ancestrais. A arte de contar histórias de acordo com as lições da professora Dinaldinho é tradicional nas culturas orais. É por meio delas que os mais velhos transmitem aos mais novos uma série de conhecimentos que são repassados de geração em geração. É por isso que os valores culturais permanecem, mas também se modificam. Garotos, durante meses, em suas cartas, trocavam postais, selos e fotos. Numa delas, Matondo, em agradecimento ao postal do Porto da Barra, em Salvador, enviou um da orla de Luanda para mostrar como as duas cidades eram parecidas. No mesmo envelope, mandou também um retrato de sua família. O baianinho, apesar de ser filho único, não ficou espantado ao saber que Matondo tinha 11 irmãos. Afinal, ele tinha muitos primos e primas. A fotografia dos países angolanos e da meninada toda arrumada, posando para as lentes, poderia ter sido tirada na casa de Josinaldo. Tal a semelhança de ambas as famílias. Só as roupas coloridas da dona da casa e das filhas é que eram diferentes. Já os penteados e tranças das meninas, feitadas com inúmeras contas, lembravam os de algumas garotas de seu bairro, a Liberdade. Em outro envelope veio um postal com fotos de zungueiras, vendedoras ambulantes que percorrem as ruas de Luanda, com o cesto à cabeça e os filhos amarrados às costas, levando de tudo que possa imaginar, inclusive muitas frutas conhecidas no Brasil, como banana, manga, laranja e abacaxi. Tinho, em retribuição, mandou uma foto da baiana do acarajé e outra dele com o pai e a mãe na festa do Bom Fim, além de uma fitinha colorida para dar sorte e proteção ao colega de além-mar. As cartas, como exigência do projeto, eram escritas à mão. Além disso, os dois amigos, mesmo se quisessem, não tinham acesso fácil aos computadores para trocar e-mails. Não se importavam com isso. Preenchiam folhas com suas letras, compartilhando segredos e sonhos. Cartas davam um prazer extra. Sentiam frio no estômago quando as postavam, sem saber se alcançariam ou não seu destinatário. Porém, quando chegavam, quanta alegria! Nada se comparava ao prazer de abrir os envelopes cheios de novidade.
No fim de ano, com a proximidade do Natal, Josinaldo e Matano resolveram trocar com os presentes camisas de times de futebol de seus países. Claudinho, a princípio, estranhou a proposta do colega angolano. Como o pai não estivesse em casa, foi pedir ajuda à mãe. O maninho Matondo quer uma camisola da seleção brasileira de presente. E em troca vai enviar uma camisola dos Palancas Negras. O que ele quis dizer com isso? A mãe, que era professora, sorriu antes de explicar. Lá em Angola, camisola é o mesmo que camiseta, entendeu? É o palanca, e palanca é um animal de chifres longos, grandes e fortes, símbolos da seleção nacional angolana. Ah, entendi. Josinaldo então tratou de comprar e embrulhar com todo cuidado uma camiseta da seleção Canarinho numa das lojas da ladeira do Pelourinho e ainda colocou um bilhete na encomenda explicando que o canário é um pássaro pequenininho de canto bonito e coloração amarela. Em Angola, Matando fez a mesma coisa. Ô mãe, quero pedir-te um favor. Preciso da tua ajuda para comprar o presente para o meu amigo brasileiro. Pode deixar que amanhã, quando eu sair do trabalho, vou escolher a camisola mais bonita do Palancas Negras. Na noite de Natal, os pacotes que em cada casa despertavam mais atenção das ansiosas crianças eram o que traziam estampados o selo do Brasil e de Angola. No dia seguinte, todo contente, Naldinho desfilou pela orla de Salvador com a linda camiseta vermelha e negra. Por sua vez, do outro lado do mar, que agora os aproximavam, o menino angolano, todo sorrisos, exibiu sua camisola amarela pela Avenida Beira-Mar de Luanda. Foi com certeza um Natal inesquecível em suas vidas. Meu nome é Anderson Gabriel, tenho 11 anos e escolhi o livro Em Angola Tem, no Brasil também. E gostei dele porque ele também, no meio, tem futebol. Nas oficinas eu aprendi continente africanos, que tem várias línguas e várias culturas. E também que o povo negro é importante para o Brasil e para o mundo. No dia a dia nós traz ancestrais dos povos negros. Você é um menino negro, Gabriel? Sim. E como é ser um garoto negro? Não normal, mas eu acho assim que cada um tem que respeitar seu corpo. Não igual aos outros. Racismo
quando uma pessoa mexe com o cartão da pessoa, de xingando a própria pessoa.